bem? Quem está comigo aí nesta quinta-feira? Véspera de feriado, de 20 de novembro. Tudo bem? Quem está comigo me dá um olá, uma boa noite, só para eu saber que eu não estou falando sozinha. Esta noite chuvosa, não é, minha gente? Dia de chuva. Já faz uns 3 dias aí que não para de chover, meu Deus do céu. Eu sou a Marcele Belli, este aqui é mais um boletim do novo coronavírus, produto feito especialmente para você, aqui do Diário do Grande ABC, desde o início da pandemia, 16 de março. A gente está aqui falando todas as noites, pertinho, da forma mais simples e prática possível, para que todos entendam o que está acontecendo em meio a essa doença, né? Ó, um monte de gente entrando, que maravilha! Roseli Falato, Henri Gabriel, Moacir Constantino, Rosa Flor Floriano, boa noite para todos vocês, gente. Obrigada pela participação e pela interação diária. Isso é muito importante para que a gente faça um trabalho melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Andréa Vale, Registel, se vocês estão me ouvindo bem, me dá um okzinho, fala que tá tudo certo. Que hoje eu tô sem o Yuri Souza, que fica por trás das câmeras, né? Ele recebeu a folga. Então, hoje é por conta e eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se a imagem tá boa e se vocês estão me ouvindo. Me deem um ok aí. A Rosa diz que sim, ótimo. Moacir também. Ailton Rampinelli, boa noite. Wanda Conceição, boa noite. Legal, muito obrigada. Wanda, frio também, né? Nós estamos em pleno novembro, que já deveria estar quentinho. Mas não tem jeito, né? No Brasil, o clima é assim, principalmente aqui no estado de São Paulo. É tudo bagunçado mesmo, mas que vamos. Cláudia Kodama, Noêmia Alves, Roseli Falato, Daniel Silva, boa noite, gente. Bem-vindos a todo mundo. Vamos lá, olha. Este aqui é o boletim de número 172. Então, a gente vem acompanhando a pandemia desde março, quando surgiram os primeiros casos. Eu me lembro muito bem desse dia, eu subi no estúdio com o repórter Derek Bittencourt para a gente dar os anúncios aí dos primeiros casos. Nem de longe eu imaginava que ia durar tanto tempo essa pandemia. De verdade. Vocês imaginavam, gente? Tereza Belão, tá ótimo o áudio, que bom. Que bom que vocês estão me ouvindo. Então vamos aos recados de hoje. Então, já se passaram aí desde março, né? A gente tá já quase para o fim de novembro e estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, tentando sobreviver em meio a tudo isso, né, gente? E hoje a gente recebeu um alento aí, eu posso dizer que foi sim uma boa notícia, que a gente está mais perto do fim da pandemia do que do início dela, se você for pensar, ter essa perspectiva aí de olhar a pandemia dessa forma, não é? Hoje chegou ao Brasil o primeiro lote de doses da Coronavac. Foram 120 mil doses que desembarcaram em São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, foi receber essas doses, mais como símbolo, né, de esperança aí por tempos melhores. Então já está aqui no Brasil as 120 mil primeiras doses. Isso quer dizer que a gente já vai tomar a vacina amanhã? Não vamos tomar a vacina amanhã, mesmo porque, gente, a Anvisa não autorizou ainda, né? Isso ainda não existe. Então, vai demorar um pouquinho para essa vacina ser autorizada, para que chegue às nossos braços, né? Mas já é uma boa notícia sim, tá aqui em solo brasileiro. A Coronavac é uma das vacinas que vem apresentando ótima taxa aí de retorno para os cientistas, né? A Tereza está preocupada com o vírus, sai ou não sai? Vai sair, Tereza, fé em Deus. O Francisco é de São Roque, bem-vindo, Francisco. Então, a Coronavac é uma das vacinas aí que é uma aposta, né? Ela é segura, ela tem capacidade de produzir uma resposta imune que fala 28 dias após a sua aplicação em 97% dos casos. 97% dos casos. Geralmente, vacina é aceitável quando apresenta ao menos 50% de resposta imune. E a Coronavac tem 97%. É ótima.
Seu Jerônimo, muito obrigada ao senhor por nos acompanhar, viu? Então, foram 120 mil doses, tá? Que desceram aqui, mas precisa da autorização da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina está na fase 3 dos testes clínicos, etapa que mede a eficácia do produto, se ela é capaz de proteger contra a Covid. Somente após a conclusão desta fase é que a vacina, aí sim, vai poder obter a autorização de uso, tá bom? A produção 100% local, lembrem-se que em São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan, está construindo uma fábrica de vacinas da Coronavac, né? Vai ficar pronta em 2022, tá, gente? Mas isso não quer dizer que a vacina fique disponível só em 2022. Ela vai estar disponível provavelmente nos 3 primeiros meses de 2021, ok? Mas essa produção 100% brasileira, sim, na fábrica em 2022. Marina Cremonese, precisamos de esperança. Com certeza, Marina. Então, estou aqui animada, gente, com essa notícia. Animada. Miro Mota, boa noite. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o Jean Goritchen, destacou que o sentimento é mesmo de esperança, tá? Segundo esse é o número mais próximo que temos de voltar ao nosso normal, se Deus quiser. E aí eles foram, então, receber as vacinas lá no aeroporto. Cleo Coppola, boa noite. Os chineses tomaram? Lá não estão na segunda onda. Tem algum dado concreto sobre isso? Clea, ninguém no mundo tomou a vacina, a não ser os voluntários. Nenhuma vacina no mundo foi aprovada ainda. Nem na China, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Em lugar nenhum do mundo existe uma vacina aprovada para o novo coronavírus. A gente fala muito dessa vacina chinesa, da Coronavac, né? Lembrando que outras vacinas, como a da Oxford, por exemplo, ou da Johnson Johnson, ou da Moderna, muitos dos insumos dessas outras vacinas também são da China, né? Então esse papo de que a vacina é chinesa cai meio por terra, porque os insumos das outras também vêm da China, em alguns casos. Eu acho que a gente não tem que olhar a nacionalidade da vacina. A gente tem que olhar a eficácia da vacina. Vocês concordam comigo? O Gerson só não entendeu porque o governo chinês está comprando e aplicando a vacina russa para usar no seu povo. Gente, neste momento é tudo muito especulação. A gente só vai saber mesmo a eficácia quando a vacina for devidamente aplicada no mundo inteiro, em maiores quantidades de pessoas, né? Mas foi o que eu disse aqui. Os insumos, quase todas elas são chineses, não tem muito jeito. Márcia Mosca Vieira, boa noite. Acabou agora há pouco uma live com a doutora Regina Maura em São Caetano. Eu dei uma olhada, viu, Márcia? A doutora Regina Maura é muito competente. Você está preocupada com os números em São Caetano? Sim, gente. Tá aumentando. O que os especialistas não, os comandantes aí dos estados, das cidades dizem os casos estão aumentando, mas não estão aumentando aí o número de mortes, é o que eles dizem, tá bom? Eles não falam em segunda onda, eles falam numa ramificação, numa evolução da primeira onda. Lembrando que uma segunda onda, que segundo os especialistas, só acontece quando os números sobem, aí eles caem drasticamente, praticamente ali, ó, a zero. Depois sobe novamente. No Brasil, isso nunca aconteceu. Os casos estão lá, subiram, eles ficaram estáveis, eles começaram a declinar um pouquinho e já subiu de novo. Não teve essa queda brusca de casos. Então, por isso, os especialistas não dizem que é uma segunda onda no Brasil. É apenas uma onda que não foi controlada e que está aumentando. E elas têm algumas características. Wanda Conceição, deixa eu ver quem mais está aqui. Wilson Bueno, os hospitais de campanha como estão no ABC? Então, antes de entrar aqui, eu questionei o nosso editor de 7 cidades, né? Existem 3 hospitais de campanha funcionando hoje no Grande ABC, tá? Em Santo André, que é o Della Antônia, e na UFABC, então é o Della Antônia, e na UFABC, e em Ribeirão Pires. Os hospitais de Mauá, São Caetano e São Bernardo foram fechados. Os hospitais de São Bernardo nunca teve um hospital de campanha, né? Eles aproveitaram os hospitais, a estrutura dos hospitais existentes, inclusive abriram um hospital em Chieta para cuidar dos casos de coronavírus. O que está acontecendo, pelo menos no estado de São Paulo? Hoje,
E isso deve ser seguido também nas 7 cidades do Grande ABC, tá, gente? Geralmente começa lá, depois vem pra cá. Hoje, o João Dória afirmou que abriu 200 novos leitos para tratar casos leves da doença no estado de São Paulo, tá? O prefeito Bruno Covas, ele admitiu um aumento de ocupação na UTI, mas ele disse não ser necessária a adoção de medidas mais restritivas como o lockdown. Segundo Bruno Covas, não há uma segunda onda, é só tentando controlar esse aumento de casos. Então, para ele não precisa, por exemplo, de um lockdown, ok? Outra medida que foi adotada em São Paulo e também já em São Caetano, a doutora Regina Maura aí disse que eles vão dar um pause, na verdade, nas cirurgias eletivas para poder deixar os leitos de UTI vazios para possíveis infecções do novo coronavírus. Lembra que no início da pandemia, as cirurgias eletivas, que são aquelas que não são muito urgentes, né? Não são caso de vida ou morte, são cirurgias que podem esperar um pouco. Elas pausaram, todo mundo se fechou em casa e esses leitos só foram atendidos por causa do novo coronavírus. Neste momento, São Paulo, então, já fechou a questão das cirurgias eletivas. Então, quem tinha alguma cirurgia marcada vai ter que esperar mais um pouco, tá? E em São Caetano também. As outras cidades do Grande ABC devem seguir a mesma tendência, tá? Então, essas foram as duas principais ações que foram anunciadas hoje em relação a essa possível segunda onda, ok? Deixa eu ver se tem mais informação aqui. É isso. Então, maior número de leitos e cirurgias eletivas, por enquanto, paralisadas. Deixa eu ver o que o Miro está dizendo. Faltou uma ação mais concreta do Ministério da Saúde para uma testagem em massa. Faltou vontade e pesou muito o negacionismo sobre o Covid por parte do presidente. Testagens em massa, né? Os testes continuam. Então, o que eu tenho percebido e que todos nós temos percebido é muita gente correndo atrás dos testes, né, gente? Principalmente o PCR, que é aquele que coloca o cotonete dentro das duas narinas e também na garganta. Vocês já fizeram esse teste? Eu já fiz. É bem incômodo, mas ele é o mais preciso, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão pegando o coronavírus, elas avisam que estão. Quem esteve em contato com essa pessoa está indo fazer o teste. Então, até na fila do teste particular está demorando muito para sair o resultado, porque a demanda está enorme. O meu exemplo demorou 5 dias para sair. Geralmente sai em 48 horas, em 2 dias. Então, até a demanda pelo resultado dos testes em hospitais particulares está elevada, tá? Vamos ver a Tereza? A testagem não é tudo, é importante as pessoas se cuidarem. Sim, mas a testagem também é importante, para a gente ter um diagnóstico mais preciso, né? Wanda, na minha opinião, sempre teve o vírus, só não estava sendo divulgado com mais clareza. Regis, você acredita que haverá novas restrições na região? Regis, eu acredito que os prefeitos aqui da região, eles ficam de olho no que o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo fazem. Então, as primeiras iniciativas foi aumentar o número de leitos e também de cancelar as cirurgias eletivas. Eu acredito que o comércio vai ser muito difícil eles retrocederem. Hoje o governo do estado disse também que ele vai manter o que está sendo feito em relação às escolas, né? Porque na cidade de São Paulo, algumas escolas já voltaram para os mais velhos, ensino médio, e também para algumas aulas eletivas. Eles disseram que eles vão manter, eles não vão retroceder nesta ação, porém já disseram que não vai abrir mais para as crianças menores este ano em São Paulo. Aqui, no 7 cidades, a gente não abriu nenhuma escola, então a gente não está tendo esse problema. Mas pode ser que eles sigam essa linha também nas outras áreas do comércio, enfim, de serviços, tá? Na live do Paulo Serra, que foi o prefeito eleito de Santo André, agora há pouquinho, antes de entrar, olha o que ele disse que é interessante, gente. Ele disse que Santo André analisou os últimos 15 dias de transmissão, que foram as últimas 2 semanas em que os números de casos triplicaram, aumentaram muito, tá? Ele disse que é o seguinte: além da cidade estar estruturada para receber os casos de Covid, lembrando que existem 2 hospitais de campanha em Santo André ativos ainda, ele disse que não acredita ser uma nova onda, mas uma ramificação da primeira. E
olha só quais são as pessoas que estão se infectando mais, pelo menos em Santo André, tá, gente? Pessoas de 25 anos a 40 anos. De 25 anos a 40 anos. Segundo eles, estão sendo contaminadas principalmente nos bares e nas festas que fazem dentro de casa. Por quê? Bares e festas. É impossível evitar uma aglomeração num bar e numa festa. Num restaurante, você ainda consegue levar um cliente para uma mesa, 1,5 m, outro cliente, 1,5 m, outro cliente. Concordam comigo? Nos bares, como faz isso? Se a pessoa vai pegar bebida no balcão ou vai sair para fumar. Vocês estão passando nos bares no Grande ABC? Vocês estão vendo as aglomerações nas calçadas da galera fumando? E quando você fuma, você usa máscara como, gente? Quando você bebe, você usa máscara como? Então, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, acredita que as novas infecções estão sendo mais fortes na faixa etária dos 25 aos 40 anos e essas pessoas estão sendo mais infectadas dentro dos bares e das festas dentro de casa. Então, o vírus está indo dentro das nossas casas. É muito interessante, eu acho que isso não pode ser generalizado, mas é questão de observação, né, gente? Observação. Cléo Coppola, se formos analisar as informações, infelizmente estávamos na 4ª fase, ou seja, tudo sob controle. O que Dória fala em pele não sustenta. Me perdoe, agradeço as informações, mas não acredito em uma palavra deste governo. Demanda, então, é a maior prova que aumentou. Digo isso sem ser ligado a qualquer partido. Sim, Cléo Coppola, legal, eu agradeço muito você ter entrado e dado a sua opinião. Aqui o jornal é super democrático, a gente adora quando entram e dão opiniões mesmo. Eu acho que tem que ser isso. Infelizmente no Brasil, né, existe muito a politização do coronavírus, né? Aqui e principalmente nos Estados Unidos, politização é algo que está caminhando junto ao combate ao novo coronavírus. E coincidência ou não, não é, Cléo? São os 2 países com mais infectados e mortos por causa da Covid-19. Então, obviamente, existe interesse político. Obviamente, depois do segundo turno das eleições, a coisa vai complicar, né? E então vamos ficar de olho, a gente noticia o que a gente pode aqui, o que a gente tem de dado, tá? O que nos é ofertado de dado, o que a gente vê nas ruas, os especialistas que a gente entrevista, os dados que a gente consegue, então a gente faz a nossa parte. Agora, sim, isso é fato, que há sim uma politização que caminha de mão dada com o novo coronavírus no Brasil, ok? A Wanda Conceição observou os bares cheios, o Wilson Bueno citou a Figueiras em Santo André lotada, Ailton Rampinelli. Se cada um fizer sua parte de levar a ferro e fogo, o país volta a recuar. Sou otimista. Muito bem, espero que todo mundo faça a sua parte mesmo. Moacir Constantino, concordo com tudo que você disse, mas na votação não teve uma escola que mediu a temperatura. Moacir, não. Eu também achei um absurdo. Eles pedem para aferir a temperatura no supermercado, em restaurante, mas nas eleições não tinha ninguém para aferir a temperatura. Eu acho muito bem observado. Foi uma grande falha. Cléo, exatamente, agradeço a sinceridade. Que bom, Cléo. Cléa, é isso, né? Fica à vontade todo dia por volta das 8h30, 9h, a gente entra aqui para falar com vocês com essa sinceridade mesmo de sempre. A gente não tem nada a esconder, pelo contrário, estamos todos juntos neste barco, não é? E com a informação mais clara, mais precisa e mais correta, a gente, pelo menos, né? A gente se mantém nesse barco de uma forma mais tranquila, se possível. Então, seja muito bem-vindo sempre. Bem-vinda sempre. Miro, para fechar o assunto sobre o início da imunização, não acredito que será organizado de forma apolítica, pensando na saúde dos brasileiros. Miro, essa vai ser uma outra batalha que os brasileiros e todo mundo vai enfrentar, né? Quem vai tomar a vacina primeiro? Pois é, dizem que seria o óbvio que são os profissionais da linha de frente, da saúde. É o pessoal que precisa estar bem para cuidar da gente, né? Depois os de risco, os mais velhos, os comorbidades, e aí assim por diante, né? Espero que seja assim. Mas que vai ter fila para tomar vacina, vai. Podem ter certeza. Mesmo muita gente não querendo tomar, também tem o outro lado.
Joyce Lane. Muitas pessoas entram no mercado de máscara e quando sai colocam as máscaras no queixo. De que adianta? Muitas pessoas sem máscaras pelas ruas. A Wanda também observa bancos cheios, ônibus cheios, fazer distanciamento, mesmo esse cuidado, fazer o quê? Como, né? Quem tem que pegar transporte público todo dia, como é que faz para se cuidar? O que eu digo, gente, é que a máscara ainda é uma grande, enorme aliada no combate ao novo coronavírus. Por incrível que pareça, aquele pedacinho de pano que cobre nosso nariz e nossa boca é muito eficaz. Já foi comprovado que é muito eficaz para combater o novo coronavírus. Por quê? Eu estou usando a máscara. Eu estou falando com uma pessoa. Quando a gente fala, gotículas de saliva saem, gente. É muito normal, né? Sempre foi assim. E se a outra pessoa estiver usando, ela também vai proteger as gotículas dela. Não vai ter contato nenhum. Essas gotículas ainda podem cair na roupa, podem cair na mão. Mão, lavar. Vocês estão lavando a mão? Eu confesso que eu dei uma diminuidinha do início da pandemia, que eu estava em pânico. Dei uma diminuidinha, mas agora já estou retomando a questão de lavar a mão toda hora. Não é só quando chega da rua, não é antes de comer, nem depois de comer. É toda hora, né? Isso também ajuda muito. E manter o distanciamento, né? Quem consegue manter o distanciamento, gente? Pois é, tem que manter. É aquela coisa. Ah, e hoje eu estou a fim de ir no restaurante. Ah, eu vou me dar este luxo. Ok. Vou ao restaurante. Chego no restaurante. Está lotado. Entra ou não entra? É uma escolha sua. Eu não entro. Eu prefiro ir no menos lotado. Aquele barzinho para ver os amigos. Não é o momento, gente. Ainda não é o momento. José Cícero. Aqui em Ribeirão Pires, os grandes bancos não têm álcool em gel. Olha só a observação. Os caixas eletrônicos nas menores lojas são obrigados a ter. Verdade. Deveria ter em todos os caixas eletrônicos. Ainda mais no lugar que você coloca o dedo, né? E o outro vem e coloca o dedo também. É um grande lugar de infecção. Portanto, José Cícero, tenta sempre levar o seu, para garantir. Francisca Nobre, boa noite. Vanderlei Bressan, aqui em Ribeirão Pires não é diferente, muitas pessoas deixam de observar o correto uso de máscara. Não adianta pôr a máscara, colocar a máscara no queixo. Não adianta pôr a máscara, levar a máscara na mão. Não adianta pôr a máscara e que mais que a gente pode fazer com a máscara? Deixar só aqui, né, ó. Deixa o nariz para fora. Olha a entrada do vírus aqui, ó. Gente, evitar. Eu tô em casa, lavei a mão. Mas evitar o máximo possível colocar a mão nos olhos, na boca e no nariz. Os especialistas dizem que isso é, assim, batata, né? Que nem diz no interior, de você se contaminar. É batata, ok? Conceição. E quando os colegas não usam máscaras, fazer o quê? Ai, olha, Wanda, se afasta. Se você trabalha do ladinho de alguém que não usa máscara, tenta conversar, sem brigar também. Mas caso você vê que não adianta, tenta se afastar. Fica longe de gente assim. Fica longe, gente. Fica muito longe. Então, em Santo André é isso. Amanhã, no Caderno de 7 Cidades, vai sair uma reportagem que, se fosse hoje o anúncio da flexibilização do Plano São Paulo, que é aquele dia que o governo do estado de São Paulo publica se o estado passou de fase ou não, fosse hoje, tá? O grande ABC recuaria de fase. Passaria da fase 4 para a fase 3. Da fase 4 para a fase 3, se fossem os números de hoje. Lembrando que esse anúncio vai ser feito no dia 30 de novembro, um dia depois das eleições do segundo turno em São Paulo. Lembrando que no Grande ABC tem segundo turno em Diadema e em Mauá apenas, ok? Quem é de Diadema e de Mauá ainda vai ter que enfrentar as urnas novamente. Falando nisso, o Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, prefeito eleito, está com o novo coronavírus. Lembrando que o Clóvis tem mais de 70 anos, ele é do grupo de risco. E o de São Caetano, reeleito, José Auric Júnior, ainda está internado por conta da Covid-19. Wanda Conceição tocou num assunto muito importante, que é a questão da reunião familiar, gente. Reunião familiar. Ah, vamos
nos encontrar, comer no domingo, almoçar, não custa nada, não tem problema. Será? Se não tiver jeito, fica de máscara. A Wanda prefere ser a chata do que não ir. Wanda, vai ser a chata viva. Mas caso a situação não permita que você não vá, às vezes a gente tem umas situações que não dá para não ir, máscara o tempo todo, até dentro de casa. Só tira para comer, tenta ficar a uma distância de 1,5 metro da pessoa do lado. Para comer, né? Você tira e já coloca a máscara de novo. É a única forma de proteção, tá, gente? É isso. Infelizmente, não tem outro jeito. Miro, você está falando sobre a nota do Ministério da Saúde de ontem. A Yasmin estava aqui com vocês, né? Legal, que ela sempre me cobre aí. Que não devemos seguir, devemos seguir os protocolos de higiene e distanciamento. Depois de uma hora, apagaram. Ah, sim, eles apagaram mesmo a questão. Mais uma vez, politicagem, né, Miro? O que se sabe é que hoje ainda não existe um remédio capaz de curar o coronavírus. Não existe um remédio. Também não existe uma vacina aprovada. Eu sou mais da onda da ciência, de seguir o que foi aprovado ou não, né? É óbvio que se você se interna, você toma antibiótico. Você toma alguns remédios que é para ajudar ao seu corpo reagir. Mas isso não quer dizer que exista um remédio especificamente para o novo coronavírus, gente, tá? A minha opinião é essa. É politicagem, Miro, infelizmente. É politicagem, né? Deles terem apagado é algo muito estranho, né? Não deveria. Uma nota oficial tem toda uma equipe por trás, né? Para controlar isso, para planejar, né? O que vai ser postado. Então é muito estranho que depois de um tempo eles tirem, né? Foi o que eu falei, eu sou a favor da ciência, o que a ciência fala, tem que seguir os protocolos de higiene e ponto final. Isso é o mundo que fala, não é o Brasil. Coronavírus vai além das fronteiras brasileiras, coronavírus é mundo, então temos que ouvir o que o mundo fala, não só o que o Brasil fala, né? Essa é a minha opinião. Covas, então o Covas diz que não há ainda motivos para se fazer um lockdown. Vocês acham que tem, gente, ou não? Bom, números do Brasil. Chegamos a 168.061 mortes. Foram 606 nas últimas 24 horas. 5.981.767 casos. Foram 35.918 nas últimas 24 horas. Em São Paulo, 41.074 mortes. 1.191.290 casos. E no Grande ABC, gente, 78.878 casos, foram 497 nas últimas 24 horas. Chegamos às 2.919 mortes, foram 16 em 24 horas. São Bernardo já passou os 3.000 mortos. Triste, né? Futebol. Sabe quantos jogadores estão afastados atualmente por causa da Covid-19, gente? 50. São 15 só no Palmeiras. No futebol regional, o São Bernardo Futebol Clube foi o mais afetado. Teve pelo menos 19 pessoas infectadas entre jogadores e comissão técnica, incluindo o chefe Marcelo Veiga, né? Tudo isso levou à possibilidade de nova paralisação no futebol. Segundo reportagem do Derek Bittencourt, o comentarista e ex-jogador Casagrande foi um dos defensores de interromper novamente o futebol. Gente, e vocês? Futebol deve continuar ou também paralisar aí, visto que os casos aumentaram? O que vocês acham? Ai, olha... Então, a situação real é essa. Ao mesmo tempo que os casos estão aumentando, a vacina tá chegando cada vez mais perto. Então, é a hora de calma, não é a hora de desesperar, é a hora de manter os cuidados, como reforçou a Wanda Conceição. É a hora de reforçar os cuidados, tá bom, gente? É isso, não tem muito mais o que fazer. E esperar a vacina.
Além do coronavírus, eu tenho duas notícias aí de giro que aconteceram hoje no Grande ABC. Hoje a Polícia Militar frustrou uma tentativa de sequestro em São Bernardo. Os policiais desconfiaram de um carro parado no Alto Industrial, em São Bernardo. O motorista tentou fugir. Dois homens que estavam dentro do veículo saíram correndo, conseguiram fugir. A polícia prendeu o motorista do carro. Quando abriu o porta-mala, tinha uma vítima de sequestro. Motorista de caminhão que tinha sido sequestrado na madrugada anterior na Avenida dos Estados, relatou que teve o cartão roubado e que foi obrigado a passar a senha. Neste caso, ninguém se feriu e a vítima foi libertada, graças a Deus. E se você estiver em casa aí, no feriado, amanhã, dia 20 de novembro, tem uma boa indicação, né, para poder acompanhar, Miro, você que gosta aí de educação. A USCS, a Universidade Municipal de São Caetano, promove até amanhã, de forma online, o terceiro seminário de Políticas e Gestão Educacional com o tema Educação em Tempos de Pandemia, Preocupações e Incertezas. É muito do que a gente discute diariamente aqui, mas você vai discutir com profissionais, olha só que máximo. O público-alvo são os estudantes de graduação, pesquisadores de pós e profissionais da educação básica, mas está todo mundo convidado também. Eles vão debater temas contemporâneos da área, mais especificamente os relacionados aos desafios colocados aos professores, gestores, alunos e seus familiares frente à interrupção das atividades presenciais em vista do isolamento social imposto desde março, devido à pandemia da Covid. É uma boa oportunidade aí para debater mais profundamente o tema pandemia. Vai ser tudo pelo site deles, a gente já deu matéria aí no Facebook e também no nosso site explicando direitinho, e vai sair também amanhã no impresso. Certo, gente? O meu papo de hoje foi esse com vocês. Amanhã nós não teremos boletim, tá bom? Porque é feriado e a nossa equipe está escalada para outras coisas. Então, eu agradeço a companhia. Se cuidem, viu, gente? Continue se cuidando, que vocês tenham um final de semana de paz aí, reflexão e principalmente dando exemplos de boa cidadania, né? Posso dizer, a gente vive em sociedade, dando exemplos de cidadania aí para o próximo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Continuem acompanhando a gente no nosso site e também no nosso jornal impresso. Boa noite para todos vocês e tchau. Obrigada.